Boa tarde. O conteúdo de hoje será composição e decomposição de números. Mas para isso, nós vamos relembrar um pouquinho do sistema de numeração decimal, ok? O sistema de numeração decimal, ele utiliza 10 algarismos, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses 10 algarismos, você pode formar qualquer número que quiser. Só que tem um detalhe, você pode formar um número, mas para você aprender a ler, alunos do terceiro ano têm que aprender pelo menos do 0 ao 1000, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero formar um número com um algarismo. Pronto, formei o número 2, né? Agora eu quero acrescentar mais um algarismo. Pronto, formei o número 42. Aí eu quero um número com mais um algarismo. Formei o número 342. Aí se eu acrescentar mais outro algarismo, certo? Aí quem não souber do 0 ao 1000, ele vai ter que compor, escolher 4 algarismos aqui e formar, né? Compor um número. Mas na hora de ler, ele não vai saber ler, ok? Então aqui, ó, toda vida que tem 3 ordens, a unidade, dezena e centena, eu formo uma classe, que é essa primeira classe, é chamada de classe das unidades simples. Para eu ler, eu apenas leio o número 342. Pronto. Mas se eu souber só até 200, como é que eu vou ler esse número? Entendeu? Aí eu quero um número com 4 ordens. Essa ordem, a unidade de milhar, ela já faz parte de outra classe, que é a classe dos milhares. Quando eu vou ler, eu tenho que usar, depois do algarismo, do número, eu tenho que usar a palavra 1000. Como é que eu leio? 1.342, certo? Sempre que eu estou na segunda classe, a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? Eu leio o número e tenho que complementar com a palavra 1000. 1.342, certo? Mas para isso não basta você só saber que a partir da 4ª ordem até a 6ª ordem, você vai usar depois do número a palavra 1000. Se você não souber só até 100 ou até 200. Se for um número maior, por exemplo, 542. Se eu sei só até 200, eu vou compor o número, mas eu não vou saber ler o número. Eu tenho que aprender estudando, pelo menos no terceiro ano, do 0 ao 1000. Aí você vai dizer, professor, é muito número, é muito difícil. Não, não é. Você não vai estudar tudo de uma vez, eu vou dar uma dica para vocês, tá bom? Quem não sabe ainda, de 0 a 1000. Dá uma dica, como é que você faz? Você aprende, você escolhe uma semana para cada 10 números, certo? Na primeira semana, você aprende do 0 ao 10. Você aprende o número, certo? Ó, 0 ao 10, certo? 0 ao 10. Você vai aprender a escrever o algarismo, você também vai ter que aprender a escrever o número por extenso. O que é isso? Você escrever como você fala o número. Por exemplo, 0. Você vai ter que saber escrever Z-E-R-O, R-O, 0. Então, você tem que aprender tanto o algarismo quanto por extenso, quanto o nome do algarismo. Como você fala o algarismo, certo? Então, cada semana você escolhe 10 números. Essa semana eu aprendi do 0 ao 10. Na próxima eu vou aprender do 11 ao 20. Aí assim vai até chegar em 1000. Quando você vê, você já está sabendo ler e escrever os números de 0 a 1000. Até o final do ano, os alunos do terceiro ano têm que fazer isso, têm que aprender, tá certo? Outra característica do sistema de numeração decimal
é que nós contamos, formamos grupos de 10. O que significa isso, professor? A cada 10 unidades que eu formar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A cada 10 unidades, eu formo uma dezena. Do mesmo jeito, quando eu completo 10 dezenas, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu completo 10 dezenas, eu formo uma centena. Do mesmo jeito, quando eu completo 10 centenas, quando eu completo 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar, certo? Que vale 1000. Cada ordem tem o seu valor. Unidade vale 1, dezena 10, uma centena 100, uma unidade de milhar 1000. Entendeu? E assim vai. Se eu completar 10 unidades de milhar, eu já vou formar outra ordem, que é a dezena de milhar. E assim vai, ok? Por enquanto, nós só vamos utilizar essas 4 ordens, essas 2 classes, tá? Primeira classe, unidade simples. E a segunda classe, que é a classe dos milhares, que toda vida que eu vou ler, eu tenho que colocar a palavra 1000 depois do algarismo, depois do número, ok? Outra característica do sistema de numeração decimal é que o valor de um algarismo depende da ordem que ele está. Por exemplo, eu tenho esse número aqui, 2, eu tenho 2 unidades, certo? Vou formar esse número aqui, ó. Pronto. 132. Eu quero o valor posicional do algarismo 3, no número 132. Eu sei que é 3, ele está na ordem das dezenas, certo? Então, ele tem 3 dezenas, certo? 10, mais 10 e mais 10, dá 30. Certo? Eu vou dar uma dica para vocês. Se você não lembrar, tiver uma questão na prova, estiver fazendo atividade e você não lembrar, você faz assim: eu quero o 3, o valor posicional do 3. O que é que eu faço? Eu desço ele e troco. Eu só quero, não é só o 3, eu troco a ordem que vem antes dele por 0. Pronto. O valor posicional do 3 no número 132 é 30. Se eu já dominar o valor de cada ordem, né, eu multiplico 3 vezes 10, que é 30. Mas se eu quiser uma coisa rápida, numa prova, né, então eu faço isso. Eu desço o número que eu quero, o algarismo que eu quero, saber o valor posicional, e troco o que vem antes dele por 0. Se eu quisesse o valor posicional do 1, né, uma centena. Se eu não lembrasse que uma centena vale 100 unidades, eu faria o quê? Eu descia o que eu quero, o que me interessa, o 1, e eu trocaria, né, por 0, ok? Ficaria 0 aqui e 0 aqui, ficaria 100, ok? Muito bom. Então, o que é compor um número? Eu vou compor um número. Quero que componha um número formado por uma centena, eu já boto uma centena, 4 dezenas e 0 unidades. Não, 4 dezenas e 2 unidades. Aí eu formei que número? 142, certo? Aí, agora eu quero que você componha um número que é formado por 4 dezenas.
4 dezenas. Só que a unidade, a ordem que vem antes dele não pode ficar vazia. Quando não tem nenhum algarismo, nenhuma quantidade, qual é o número que a gente utiliza, o algarismo? É o zero. Aí eu tenho que colocar o zero na ordem que está vazia antes da ordem que eu formei. Então, eu tenho o quê? O número 40. Certo? Um número formado por 4 dezenas é o número 40. Ok? Sempre completa com zero a ordem que vem antes da ordem que eu indiquei. Ok? Muito bem. Agora nós vamos decompor o número 356. Ok? O que é decompor? Quando eu vou decompor, eu vou separar as ordens em unidades. Começando sempre pela última, certo? No caso, a centena. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu posso fazer de duas formas. Se eu já dominar o valor de cada ordem, certo? Eu posso só multiplicar. 3 vezes 100. Formei o número 300. Certo? 300. Ok? Desço 300. Agora eu vou pegar a dezena e transformar em unidade. Eu desço e 5 vezes 10. 50. Ok? E o 6, a unidade vale 1. 6 vezes 1, 6. Aí o que é que eu faço? Eu vou adicionar, eu vou somar. O que é decompor? É 300, o número 356. A decomposição dele é 300 mais 50 mais 6. Certo? Eu separo as ordens, transformo em unidades e faço a soma dessas ordens. Ok? Aí a tia Neide vai dar uma dica para a prova. Uma coisa mais rápida. Que você não precisa fazer conta de multiplicação. Ok? Como é que você faz? Você faz só descer, ó. Primeiro eu desço as 3 centenas, substituo as duas ordens por 0. Eu desço a dezena e substituo a ordem da unidade por 0. O que eu quero é a dezena. E o 6 eu desço. Não tem outra ordem, porque ela é a primeira ordem, né? Fica 6. Aí eu vou só somar. 300, fazer a expressão. 300 mais 50 mais 6. Eu decompus o número. Ok? Isso é uma dica que a tia Neide já deu várias vezes, eu estou só relembrando, tá certo? Então, decompor é separar as ordens, transformar em unidades e adicionar uma a outra, certo? Ok? Agora a tia Neide vai dar um exemplo, quando você não tem o que ver, não tem esse quadro de ordens, você tem um caderno, né? Aí você tá lá a questão, o número, vamos compor um número, composto por 5 dezenas e 3 unidades. Qual número é formado por 5 dezenas e 3 unidades? Não tem o que pensar, ok? O que é que você faz? Desce o número, o algarismo, 5, e desce o algarismo 3 e junto, bota pertinho do outro. Pronto. O número que é formado por 5 dezenas e 3 unidades é o número 53. Outro exemplo. O número é formado por 6 dezenas. Se você já domina, né, o valor de cada ordem, sabe a multiplicação, você vai saber que é 6 vezes 10. Mas se você não domina ainda, não quer fazer a multiplicação, como é que você faz? Você vai descer o algarismo 6. Você sabe que antes da dezena tem a unidade.
unidade e que ela não pode desaparecer. Então, como ele não fala, esse número não tem unidade, você vai representar a unidade pelo número, o algarismo 0, 60, que dá o mesmo resultado, o mesmo número. Eu nem calculei, ó, desci o algarismo 6 e a ordem da unidade eu representei com 0, porque ele não tem unidade. A atividade que eu passarei hoje será no livro didático de matemática, certo? Página 34, ok? Hoje também eu vou enviar para vocês o livro online do MySpike, certo? Por que eu vou enviar esse livro online para vocês? Porque toda quinta-feira, toda sexta-feira nós vamos utilizar o livro MySpike. Na aula de matemática, nós vamos utilizar o livro MySpike, sempre reforçando o conteúdo da terça-feira.